Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa noite. É um Shabat, nós adentramos, Senhor, pelas portas desse Shabat e nos apresentamos diante daquele que está sentado no trono da graça. E a Ti nós nos achegamos, Senhor, com confiança, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós nesse tempo. Pai, eu peço para que o Senhor estenda do teu cetro sobre nós, Pai, e que possamos encontrar um favor no Senhor durante essa semana, para que esse próximo ano que estamos adentrando, 5.784, possamos realmente viver o melhor ano das nossas vidas, possamos viver realmente uma expansão do teu reino, possamos verdadeiramente receber uma palavra de bênção da parte do Senhor e viver os melhores dias das nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Mas nessa hora nos achegamos, Senhor, com pano de saco diante do Senhor, para verdadeiramente humilhar, Senhor, nos prostrarmos, Senhor, em adoração ao Senhor e humilharmos, Senhor, com o coração quebrantado e contrito perante o Senhor, Pai. Espírito da parte do Senhor, se mova nessa noite aqui, porque há algo que o Senhor quer liberar sobre nós, há uma palavra que o Senhor colocou em meu coração e que eu possa ser fiel para entregar conforme está em teu coração. Em nome de Jesus, Pai, toma minha voz, Senhor, toma minha boca, Senhor, para que o Senhor fale através da minha vida, em nome de Jesus. E nessa hora eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e outra mão na sua cabeça, se você pode. Eu gostaria que você orasse ao Senhor e falasse assim: Pai, me mostra ainda o que está em oculto, me mostra ainda o que verdadeiramente eu preciso renunciar, o que eu preciso me arrepender, o que eu preciso deixar para trás. É tempo de techuvá, é tempo de retornar ao caminho original. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos uma palavra de techuvá nessa noite. Por isso, Espírito do Senhor, quebranta o nosso coração, Espírito do Senhor, descauteriza a nossa mente para que possamos compreender, para que possamos entender, para que possamos sentir aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Abrimos a nossa mente, o nosso coração, para que o Senhor possa nos transformar em nome de Jesus. Ser conosco nessa hora, durante esses dias que se aproximam do Yom Kippur, Pai, em nome de Jesus, porque há dias de glória que se aproximam, há uma festa preparada, aonde o Senhor nos convida para tabernacular com o Senhor, mas nós queremos nos preparar as nossas vestes, preparar, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito, para poder, Senhor, adentrar nesse ambiente de glória, em nome de Jesus. Assim, submetemos a nossa vida diante do teu senhorio e levantamos um trono ao Senhor, porque tu governas sobre essa sala, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, desde o início do ano, né, eu estava aqui compartilhando com vocês antes de começarmos a gravação, tem algo que o Senhor falou ao meu coração e virou inclusive uma ministração do Vida no Espírito do mês de junho. E essa semana, enquanto eu estava fazendo algumas coisas e pensando o que eu falaria aqui nessa noite, o Senhor trouxe de novo esse tema. E essa noite eu gostaria de falar sobre a sutileza do espírito da rebeldia, porque muitas vezes nós pensamos que o rebelde é aquele que está fora da igreja. Muitas vezes nós colocamos por rebelde aquela pessoa da nossa família que não tem muito entendimento. Muitas vezes nós colocamos por rebelde uma pessoa que parece que não tem a vida com Deus, mas quanto mais nos aproximamos do Senhor, quanto mais nos achegamos e olhamos e contemplamos quem somos no espelho da glória de Deus, é ali que nós vemos o que precisamos ser transformados, o que precisamos ser mudados. Você não estaria aqui nessa noite se você não estivesse buscando essa transformação.
você não estaria aqui nessa noite se você não estivesse disposto a contemplar verdadeiramente as nossas próprias mazelas na glória do Senhor e nos submeter a esse lugar de transformação. Então, quero te convidar para abrir a sua Bíblia no texto que está em Hebreus, capítulo 3, versículo 8. O texto que está em Hebreus, capítulo 3, fala sobre o perigo da incredulidade, o perigo da desobediência e traz muitos pontos de como o povo que foi guiado por Moisés ali no deserto foi reprovado pelo Senhor. Nós passamos por tantos desertos ao longo da nossa vida, nós passamos por tantos desertos ao longo da nossa caminhada. Talvez você esteja vivendo um deserto na sua vida. E aqui o Senhor traz um modelo para nós do que precisamos cuidar no nosso coração. E no versículo 8 de Hebreus, capítulo 3, diz o seguinte: ou melhor, vou ler o 7 e o 8 aqui para trazer uma completude para nós. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provação, na provocação, melhor dizendo, no dia da tentação no deserto. 9. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Então, quando nós lemos esse texto de Hebreus 3, do 7 ao 9, nós olhamos aqui para esse versículo 8 que diz, né? Não endureçais o vosso coração como foi no dia da provocação. Essa palavra provocação, em outras versões, é a mesma palavra para rebelião. Então, existem outras versões que dizem, outras versões bíblicas, não endureçais o vosso coração como foi na rebelião, nos tempos de rebelião. E a palavra rebelião no grego, ela é parapicrasmos. Por que que eu estou trazendo essa informação? Porque depois nós vamos comentar sobre de onde vem essa raiz dentro do grego. E vai ser muito importante para a gente entender algumas coisas que circundam a nossa vida. Mas olhando aqui para esse texto, a gente entende um primeiro ponto, porque como está escrito aqui, né? Como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, olha só que interessante. Quando, se aqui está trazendo uma instrução de que quando ouvimos a voz do Senhor não é para endurecermos o coração, é porque existe essa possibilidade. E eu não sei se você já passou por isso. Às vezes o Espírito de Deus fala comigo, às vezes uma autoridade fala comigo, um líder fala comigo, a palavra do Senhor fala comigo e fala também com você. Eu não sei se você já passou por situações onde aquilo que foi dito da parte do Senhor é como se o meu coração se fechasse por vezes. Quando o nosso coração se fecha para aquilo que o Senhor fala, isso é um indicativo de que ainda existem resquícios do espírito da rebeldia nas nossas vidas. Então, o espírito da rebeldia, ele é provado nos dias em que nós somos confrontados por Deus, nos dias em que nós somos disciplinados por Deus, nos dias em que nós passamos pelos desertos das nossas vidas. Porque o que que acontece? Não sei se você já passou por aqueles dias onde parece que tudo está dando errado. E sabe o que que nós tendemos a fazer? Logo tendemos a reclamar. A reclamação também é um sintoma de um coração que está se endurecendo, porque um coração endurecido, ele não consegue adorar ao Senhor. E como que nós começamos o processo de adoração? Para nós entrarmos nos átrios do Senhor, nós precisamos entrar com ações de graça e com hinos de louvor. Uma pessoa com o coração endurecido, ela não consegue adorar ao Senhor, logo ela também não consegue agradecer. Uma pessoa com o coração endurecido é uma pessoa rebelde,
Por quê? Porque se ela está com o coração endurecido, o Senhor não consegue ministrar sobre a vida dessa pessoa. E se Deus não consegue ministrar sobre a vida dessa pessoa, ela será colocada em situações que a provarão e que farão o coração dela amolecer, que farão o coração dela verdadeiramente voltar a tornar-se, né, em humildade, em carne, como diz a palavra do Senhor, né? Então, quando que nós tendemos a endurecer o nosso coração? Quando passamos pelo dia da tentação no deserto, quando passamos por esse período de provas da nossa vida. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque o espírito da rebeldia, ele é sutil nas nossas vidas. Às vezes ele parte de uma discordância, às vezes foi algo que foi nos dito por parte dos nossos líderes, e muitas vezes aquilo fez o nosso coração fechar. Eu acho que você está me entendendo, porque talvez você tenha passado por isso também. Às vezes alguém falou algo para você e o seu coração logo falou: não, não é bem isso, é porque aconteceu isso, aquilo, porque fulano não entende, porque o meu pastor não consegue me compreender. Esse espírito do vitimismo muitas vezes está intrinsecamente ligado também com esse espírito da rebeldia. Por quê? Porque a pessoa ela fica tão ali presa dentro de si, com o seu coração fechado, pensando nela mesma: eu sou vítima, não posso crescer, que às vezes ela não entende o quão rebelde ela está sendo e não está permitindo que o Senhor cuide dela. Pessoas que não permitem receber do cuidado do Senhor são pessoas rebeldes também, né? Então, por exemplo, nós estamos num Shabat, é tempo de um descanso sobre as nossas vidas. Pessoas que não se permitem descansar estão quebrando os princípios do Senhor. E quem quebra o princípio do Senhor também está contaminado com o espírito da rebeldia. Então, a rebelião faz o nosso coração endurecer. Em meio ao deserto, o Senhor prova o nosso coração na rebelião. A rebelião, muitas vezes, ela emudece a voz do Pai. Ou seja, um coração rebelde não consegue ouvir a voz de Deus, e se ouve, não obedece. Né? Há uma diferença entre ouvir e escutar, porque ouvir tem a ver com escutar, mas também com agir. Quando eu sou rebelde, eu estou provocando a Deus. Por isso a ira de Deus vem sobre o rebelde, como a palavra do Senhor também diz em outros textos. E lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, diz: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Por que que a rebelião é como o pecado da feitiçaria? Porque primeiro, nos dois pecados, nós acabamos rejeitando a Deus, nós acabamos rejeitando ao Senhor de forma implícita, de forma explícita. Porque o mais difícil não é entender o que eu estou fazendo, mas o mais difícil talvez seja entender como eu estou pecando contra o Senhor internamente, no meu coração, na minha mente. Ok, eu consigo reconhecer uma mentira porque ela foi dita, mas e quando o meu coração está gerando essa mentira? Ok, eu consigo identificar quando, na verdade, uma pessoa espancou a outra e acabou pecando ali na agressividade. Mas e quando o coração dela se encheu de ira e ela não trabalhou aquela ira? Então, o nosso grande desafio é nós entendermos o que se passa nas veias do nosso coração, nas veias da nossa alma. E eu gostaria de ler agora os versículos um pouco mais à frente, de Hebreus capítulo 3, agora no versículo 15, que diz assim: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mais uma vez está falando, né, que um coração rebelde não consegue ouvir a voz de Deus, e se ouve, não obedece.
como foi no dia da provocação ou ainda no dia da rebelião. Por que provocação? Nós falamos também que quando eu sou rebelde, eu acabo provocando a Deus, e nessa provocação eu acabo recebendo da ira do Senhor, né? E aqui continua no 16: ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres saíram do deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram obedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então aqui a gente percebe uma coisa: o povo de Deus, ele foi rebelde por 40 anos. Eles saíram ali do Egito. Quantas libertações nós já tivemos na nossa vida, de quantos Egitos nós já não saímos da nossa vida, de quantas prisões nós já não fomos libertos, não é mesmo? Mas o que que adianta eu ser liberto de uma prisão para morrer no meio do deserto por causa da rebeldia do meu coração? O que que adianta eu ser liberto de todo o Egito, do poder de Faraó? O que que adianta eu ter feito os maiores milagres, ter presenciado o grande mover de Deus, se for para morrer por causa da rebelião em meio ao deserto? Nessa noite, o Senhor está liberando uma palavra sobre as nossas vidas, dizendo: filho meu, filha minha, atente para as intenções do seu coração, porque se tem uma coisa que nos faz morrer em meio ao deserto, se chama rebeldia. Eu passei pela escola do sobrenatural em janeiro, 21 dias de jejum ali na casa do sobrenatural, ali sendo sustentado pelo Senhor. É uma experiência que todo mundo deveria passar, né? É uma experiência que realmente transforma as nossas vidas. É uma experiência que o Senhor fala muito ao nosso coração. Mas foram dias onde o Senhor me mostrava o quanto eu estava sendo rebelde em algumas situações. Vou contar aqui uma situação para vocês. Ou eu estava fazendo esse jejum com uma pessoa, na verdade com várias pessoas, né, que o meu, no mesmo nível que eu, foram eu e mais três, no nível 3 foram quatro pessoas, no nível um foram ali 12 pessoas, então estávamos ali praticamente em 20 pessoas, todos juntos, né, passando por esse desafio, por esse deserto da nossa vida. E tinha momentos em que nós precisávamos, ali em meio ao jejum, passar por um laboral, né, um momento onde nós servíamos ali dentro da chácara do sobrenatural. E ali, né, diante das nossas fraquezas, da nossa limitação na mente, né, diante de tudo aquilo que estava sendo exposto do nosso coração, eu me peguei a fazendo uma lista no meu coração de coisas, pontuando coisas negativas sobre uma pessoa em específico ali, que eu falava assim: nossa, fulano não ajuda no laboral, fulano não ajuda no trabalho, fulano não ajuda, não está aqui servindo, não está prestando, né? Por que que será que fulano está aqui? E eu não compartilhava com as pessoas, mas eu guardava no meu coração. E eu falei: nossa, depois eu vou sentar com o líder, que é o apóstolo Coraiola, e eu vou contar tudo para ele, porque não está certo. Se ele pediu para a gente ajudar, tem que ajudar. E aí eu estava fazendo essa lista no meu coração, até que nós tivemos uma aula que testificou algo que em uma noite o Senhor falou comigo em momentos de intercessão na torre, porque nas madrugadas nós fazíamos revezamento de 2 em 2 horas para orarmos na torre do sobrenatural. E eu coloquei diante do Senhor, eu falei: Pai, eu estou vendo de errado tudo isso que está acontecendo, isso, aquilo. Por que que eu tenho que sofrer e a pessoa que está passando pela mesma escola que eu não está sofrendo? E o Senhor falou assim comigo, e ele disse: não toque no ungido do Senhor, não toque no seu irmão.
E aí eu me espantei porque foi algo tão claro no meu coração, né? E eu não sei o que que eu estava esperando ali na hora, se era talvez Deus, que Deus viesse com um raio para acordar a pessoa, ou talvez, né, pudesse trazer um pouco de semancol para ela, né? Mas ali o Senhor, ele ministrou ao meu coração de uma forma muito profunda. Não toque no ungido do Senhor, não toque na vida do seu irmão. E quando eu ouvi essa palavra, eu comecei a entender o quanto ali eu estava com meu coração preso dentro da justiça própria. Será que eu estava tão diferente do povo que estava ali no deserto, dizendo: por que que nós estamos aqui se é para morrer? Não era melhor nós estarmos ali no Egito, onde já tínhamos nosso próprio alimento? E quantas vezes nós nos achegamos diante do Senhor com queixas, querendo mudar a vida de outras pessoas, quando na verdade o Senhor quer mudar a nossa própria? E essa é a grande questão, porque o espírito rebelde, ele sempre vai querer mudar quem está ao lado, mas nunca vai querer buscar essa transformação. E diante de tudo isso, para testificação, né, nós tivemos uma aula ali com o apóstolo Curaiola, era sobre anjos, na questão de cativeiros espirituais, né? Só que teve uma pausa, e durante essa pausa, o que ele disse foi mais importante do que todo o conteúdo dos Anjos 2. Por quê? Porque só teve essa aula quem estava ali presente, nem quem estava no online pôde assistir porque estava no intervalo. E ele estava confrontando uma pessoa que estava ali na sala. E ele disse assim: você ainda é rebelde, porque você ainda quer ficar reclamando, você quer ficar falando de fulano, você quer ficar falando de Beltrano, você quer ficar falando de ciclano. E logo percebi, meu Deus, quem era eu ali naquela primeira semana? Eu era essa menina que estava sendo repreendida. Por quê? Porque eu queria ficar falando de fulano, ciclano, e eu falava no meu coração, e sem perceber eu desejava o mal para aquela pessoa. E quando ele disse: você é rebelde, para aquela menina, eu olhei, eu orei, eu falei assim: meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor me confrontou, porque nós temos duas opções: ou nós ouvimos aquilo que o Espírito de Deus está falando para nós, ou se não, Deus vai ter que enviar um profeta para nos trazer a verdade ao nosso coração, né? E talvez o Senhor já houvesse falado com tantas pessoas sobre isso, né? Talvez Deus já tivesse falado com aquela menina ali que teve que ouvir do apóstolo que ela ainda estava em rebelião, e isso foi uma transformação para as nossas vidas. Esse ano também eu me peguei querendo ensinar o meu pai, ensinar a minha mãe, por exemplo, a como lidar com a igreja. Eu falei: não, mas eu acho que a gente tem que fazer assim, assim, assim. Não, eu acho que nós temos que nos mover dessa forma, fazer desse jeito. E mais uma vez o Senhor vinha e falava: espírito da rebelião, por que você pensa que sabe mais do que os seus pais? Porque uma coisa é eu dar uma dica, uma coisa é eu compartilhar algo, outra coisa é eu me sentir, né, negligenciado, eu me sentir exposto no meu orgulho por causa que uma ideia minha não foi aceita. Rebelião. O espírito da rebelião está dentro disso. Eu não estou falando aqui que o espírito de rebelião está na pessoa desigrejada, que o espírito da rebelião está na pessoa que está sem paternidade. Não estou falando que o espírito da rebelião está em quem realmente ainda não é convertido, porque a gente sabe que está. Eu estou falando da sutileza da rebeldia nas nossas vidas. E quantas vezes, por exemplo, os nossos líderes não falam: faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, e muitas vezes nós vamos lá e fazemos. Nós sabemos o lugar onde nós temos que estar, e muitas vezes nós não estamos naquele lugar, porque sou eu que cuido da minha vida, porque sou eu que sei o melhor para mim, porque sou eu que sei o caminho que tem que andar.
Tudo isso é voz do espírito da rebeldia e da rebelião. Se tem alguém aqui que está andando sozinho, não confunda solitude com solidão, porque o espírito da solidão também está intrinsecamente ligado com a questão da rebeldia. Uma pessoa rebelde não vai querer andar em comunidade, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que assim como o ferro afia o ferro, assim o irmão afia o seu irmão também. E uma pessoa com coração rebelde, ela não quer ser confrontada, ela não quer ser afiada, ela não quer ser alinhada. Quantas vezes, né, a gente faz a escola Vida no Espírito, né? Quantas pessoas também não são ali confrontadas, mas toda vez que elas são confrontadas, nós sempre temos duas opções. Ou nós nos submetemos ao espírito da rebelião, ou nos submetemos ao espírito da rebeldia, ou ao melhor, o espírito da humildade, que é o espírito do Senhor. Sempre haverão essas duas possibilidades para nós. É tempo de correção de rota, para que verdadeiramente possamos entender qual que é a rota que o Senhor quer nos colocar nesse tempo, né? E se a gente olhar o pecado da rebelião, como que ele começou? A gente olha ali, por exemplo, para a história de Lúcifer, querendo ser ali maior que Deus, dentro da sua soberba, dentro do seu orgulho, da sua prepotência. Será que eu estou querendo ser maior do que Deus em alguma situação? Não, porque Deus está errado. Ele não deveria me deixar passar por isso. São pessoas rebeldes. É claro, são pessoas feridas, mas a ferida fecha o coração e o coração se torna rebelde. Você já ouviu esse discurso dizendo: não, eu não merecia passar por isso, Deus foi injusto. São pessoas rebeldes e se estão se rebelando sem perceber. Eu não sei também se você já ouviu pessoas dizendo, né, não, isso não deveria ter acontecido comigo, mas não existe maldição sem que haja causa. Não existe uma consequência sem que haja uma causa. E eu quero ler com vocês também esse texto de Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, porque em terra que está acontecendo primeiro ato de rebelião. E diz assim, a partir do verso 1 de Gênesis 3: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele a comeu. Nós encerramos aqui no verso 6. Olha só como que começa esse texto. Mas a serpente disse à mulher: o espírito da rebeldia começa quando nós damos ouvidos à voz do inimigo, quando nós damos ouvidos à voz da serpente. Sabe por quê? Porque a serpente ela fala, há frequências, há vozes que são liberadas dizendo assim: não, você não precisa obedecer. Não, você não precisa honrar. Tem pessoas que estão sendo roubadas de receber da bênção do Senhor porque estão presas em situações que viveram.
Ah, porque teve uma pessoa que bajulava fulano, ciclano, bajulava o líder tal, e aí você fala no seu coração, não, eu não vou mais honrar porque eu não quero ser conhecido como esse bajulador. Você acabou dando ouvido à voz do inimigo. Dentro desse autocuidado de não querer entrar nesse lugar de bajulação, você deixou de honrar o seu líder. Ah, eu não vou fazer mais isso, não vou ajudar mais, porque senão as pessoas elas começam a falar: "Nossa, fulano está muito prestativo, nossa, fulano, né, só quer estar ali perto e ganhar as coisas, é o faz tudo". E aí vem o inimigo e diz assim: "Não, você não precisa mais ajudar, deixa que os outros ajudem". Sabe essa boa vontade mascarada como rebelião? Ah, eu vou dar espaço para o meu irmão também. Nossa, como que você é tão querido, como você é tão querida, mas mal percebe que isso é a rebeldia se instalando por meio da voz do inimigo. Ai, mas eu sempre oro todo dia, vou deixar alguém orar aqui, vou deixar uma outra pessoa orar, senão só eu que vou ficar falando. Olha o espírito da rebelião dizendo: ele te tira do seu lugar de posição só por causa do que os outros pensam, do que a voz do inimigo diz. É muito sutil, é muito sutil isso. Se é para eu estar em um lugar, eu preciso estar. Se é para eu estar posicionado no jardim, é para eu estar posicionado. Se não é para eu nem tocar na árvore, então eu nem tocarei, nem olharei. Nós precisamos cuidar nesse tempo com as muitas vozes que nos cercam. Tem coisas, por exemplo, que muitas vezes nos colocamos dentro de um lugar que a gente fala assim: não, eu não vou entrar em crise com fulano, não vou entrar em crise com Beltrano. Mas será que você não é a autoridade, a pessoa responsável pela tal pessoa? Porque se somos responsáveis por uma pessoa que estamos observando, que ela precisa de uma palavra de correção e nós não entregamos essa palavra, nós somos cúmplices da alma dela que está indo para o inferno. E nós precisamos também tomar muito cuidado com essas questões. Por quê? Porque se eu entro nesse pecado e nesse lugar de omissão, a omissão é um pecado. Se eu entro nesse lugar onde eu fico me omitindo o que vai acontecer aqui, o que vai acontecer ali, né? E eu não me posiciono, eu não trago ali uma palavra de alinhamento, eu sou responsável pelas almas que estão ali sendo contaminadas com a rebeldia. Tá? Então, nessa noite, eu creio que o Senhor quer nos despertar para um novo entendimento de que eu não estou falando dos feiticeiros que fazem macumba uns para os outros. Eu estou falando que nós, como corpo de Cristo, temos sido os maiores feiticeiros dessa terra, porque o pecado da rebelião é como o pecado da feitiçaria. E nós temos feito feitiços uns para os outros. O que eu estava fazendo quando eu estava planejando aquela lista? Ah, mas você estava sendo justo, você estava realmente se movendo na justiça de Deus. Não, eu estava me movendo numa justiça própria. Eu estava sendo um feiticeiro para a vida dos meus irmãos. Porque há tanta discórdia, porque há tanta briga, porque há tanta divisão, porque há tanta contenda. É porque ainda nós somos feiticeiros no lugar onde nós estamos. É porque nós somos feiticeiros na posição que o Senhor nos colocou. E enquanto nós não renunciarmos esse entendimento, tem gente, por exemplo, que só causa confusão. Você pode perceber, por exemplo, você chega num lugar, parece que é tragédia. Você chega em um lugar, parece que é ruína. Você chega em um lugar, parece que é destruição. E aí você pensa, nossa, que espírito ruim desses lugares. Às vezes o espírito ruim é você. Às vezes o espírito ruim está dentro de nós.
Então chega, nós precisamos sair desse lugar onde nós culpamos o outro, onde nós culpamos as circunstâncias, onde nós culpamos as situações, e nós entendemos que muitas vezes eu tenho sido feiticeiro que tem gerado toda essa atmosfera. Nós temos duas opções: ou nós somos os profetas do Senhor, ou somos os feiticeiros de Satanás. E essa é uma semana para nós escolhermos, sabe por quê? Porque tudo que acontece nesse período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, nesse período de 10 dias, tudo que acontece nessa semana é multiplicado para o nosso ano que nós adentramos dentro do calendário bíblico. Nós estamos tendo a oportunidade de revogar decretos no livro do Senhor, porque ali em Yom Kippur é um dia onde o livro da justiça, o livro dos decretos que o Senhor já escreveu desde Rosh Hashanah, será fechado. E nós temos essa oportunidade para remover e redimir tudo isso por meio do nosso arrependimento. Eu estava vendo, né? Vocês estão acompanhando o que está acontecendo, vocês já estão sentindo aí, talvez, né? Dependendo do lugar onde você está, esse fenômeno El Niño, né? Que é a questão das águas ali que ficam superaquecidas, um fenômeno natural, e que tem lançado uma onda de calor, principalmente aqui, né? Nos países do Hemisfério Sul, como o Brasil, né? Há quem diga que essa semana chegará, por exemplo, aqui em Campo Grande, onde eu moro, né, a 40, 45 graus, isso de temperatura, de sensação térmica, então, né? Talvez nos outros estados do Brasil também sejam contemplados com esse fenômeno. Mas sabe o que o Senhor me falou sobre isso que está acontecendo? Sobre isso que está acontecendo na terra, o Senhor está dizendo: eu estou liberando fogo para provar os corações. O Senhor está liberando um fogo para provar as nossas vidas, os nossos corações aqui na terra. Não tema a fornalha. Por quê? Porque se o justo vai para a fornalha, ele não morre, porque o anjo do Senhor o guarda. Mas se o ímpio entra na fornalha, ele morre antes de entrar, quando estiver chegando perto. Então, sabe o que está acontecendo nessa semana que antecede o Yom Kippur? É o juízo de Deus. É o juízo de Deus. A fornalha está sendo acesa 7 vezes mais. E nós precisamos entender que o que o Senhor está nos dizendo é: se nós temos andado verdadeiramente em retidão diante da parte do Senhor, se verdadeiramente ali desde a pandemia nós temos preparado o nosso coração, nós temos alinhado o nosso coração em uma vida no Espírito, não devemos temer o dia mau, não devemos temer a fornalha que se acende 7 vezes mais, porque essa fornalha, ela vem para matar os idólatras, ela vem para matar os feiticeiros, ela vem para matar os babilônicos. Não importa se você está numa terra, isso, aquilo. Por quê? Porque Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego, estavam na Babilônia, dentro de um lugar idólatra, mas eles não se corromperam. Não é um lugar onde eu estou que define como eu me moverei. São os princípios e convicções que eu carrego em meu coração. Eu não posso abrir mão do que eu carrego por causa de momentos circunstanciais. Se eu não aguento a pressão e não estou firme ali nas minhas convicções, e qualquer vento já me abala, qualquer vento já me desmorona, eu preciso prestar atenção se eu verdadeiramente tenho fé, porque fé é a certeza, fé é a convicção.
Se eu digo que eu tenho convicção, mas chega uma circunstância e logo já me faz ir contra essa convicção, eu não tenho fé, então. Muitas pessoas estão sendo envergonhadas naquilo que pensam ter fé, naquilo que acham que tem fé. Muitos acham que têm fé em Deus, mas é esse tempo que vai provar se verdadeiramente nós temos fé no Senhor. É um tempo onde já está acontecendo um incêndio nas lavouras, já está acontecendo um incêndio nos campos, nos pastos. O calor está trazendo fogo sobre os campos verdes. Mas tudo isso é para que a gente entenda que aonde há destruição é o juízo de Deus. A chuva é boa, glória a Deus, mas uma chuva que inunda uma cidade, que faz um arrastão daqui para colar, isso é juízo de Deus também. É um cálice que transbordou e nós somos responsáveis para nós nos arrependermos também pela cidade que nós estamos morando. Nós somos responsáveis para nos arrependermos na cidade, no bairro onde nós estamos morando. Você é responsável por atrair a glória de Deus na casa onde você está, no bairro onde você está, na rua onde você mora. Porque ali tem um filho de Deus que carrega da glória do Criador. Eu e você, nós carregamos a essência de um Deus perfeito. Nós carregamos a essência do Criador dos Criadores, daquele que está sentado em um trono que está acima de todos os outros, a quem nós temeremos se a nossa fé está lançada naquele que fundou os céus e a terra. Não tem para onde nós escaparmos. Lancemos a nossa fé no Senhor, mas nós sempre teremos que sair desse lugar de rebeldia, porque muitas vezes nós queremos provar que estamos certos, nós queremos provar que o outro está errado. A troco de quê? Daniel, quando foi para a cova dos leões, eu não leio na Bíblia que ele tentou fugir ali do palácio. Eu não leio aqui na Bíblia que ele tentou fugir da prisão, porque a confiança dele era maior do que qualquer voz de fuga que havia dentro dele. Você está sendo perseguido, você está sendo atribulado, você está sendo cercado por pessoas cujo coração está na malignidade. Não tema, não tema, vá para a cova dos leões e glorifique, e que Deus seja glorificado através da sua vida. Vá para a fornalha e que Deus seja glorificado na sua vida. Não tema o perverso. É a palavra que eu quero liberar para esse ano de 5.784. Não tema o coração mau. Dele o Senhor está cuidando. Se do coração dos reis o Senhor é capaz de mover, tanto o coração de nós que nem estamos ali nos palácios dessa terra. Então nós precisamos entender que o Senhor, ele é poderoso e ele vai além. Ele pode nos fortalecer e dar estratégias para derrubarmos gigantes que possuem o dobro da nossa altura, o triplo da nossa altura. Se eu continuar ainda olhando no que, ai meu Deus, o que, que vai acontecer comigo? Ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Ai meu Deus, será que eu vou? Não, a gente não vai conseguir. Mas o Senhor, Ele que nos traz a força em meio à nossa fraqueza, nos habilita a chegar onde não chegaríamos sem Ele. Ele é tudo para nós e nós precisamos voltar a esse lugar de essência, de pureza, de humildade, de transbordo, a esse lugar de simplicidade. Eu quero terminar a palavra nessa noite falando sobre um conceito que eu trouxe ali no início, porque eu falei que a rebelião no grego, ela vem da palavra
parapicrasmos. Parapicrasmos tem a sua raiz na palavra grega picos, que significa amargo, amargura. Vamos abrir a nossa palavra aqui em Êxodo, capítulo 15, versículo 23 a 27. Êxodo capítulo 15, versículos 23 ao 27, que diz: Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-lhe-se Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafá. Olha só o que está acontecendo aqui. As águas que ali de Mara eram amargas, e o povo se rebelou porque das águas não se podiam beber. E o que acontece? Moisés ouve ao Senhor e recebe uma palavra de sabedoria que traz um direcionamento claro para que aquelas águas se tornem doces novamente. E a pergunta que fica no meu coração e talvez no seu também é o seguinte: por que aquele povo escolheu murmurar ao invés deles mesmos aprenderem a ouvir a Deus? Sabe por que muitas vezes nós estamos presos na rebelião? Por que nós estamos presos dentro desse lugar de reclamação? É porque falta ouvir a Deus, falta presença, falta comunhão, falta nos achegarmos diante do Senhor, falta nos submetermos ao senhorio de Deus. E aqui Moisés traz essa resposta, essa testificação daquilo que eu estou falando, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor, se ouvires a voz do Senhor, olha só o que acontece, e fizeres o que é reto diante dos olhos do Pai, dando ouvido aos mandamentos, guardar os estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios. Nesse tempo, pessoas rebeldes estão sendo visitadas com o espírito da enfermidade que aprouve se mover ali sobre o Egito, porque não estão ouvindo a Deus, não estão guardando os mandamentos de Deus, não estão guardando os estatutos, não estão cumprindo os princípios. Meu Deus, é um profeta do caos. Não estou lendo a Bíblia, eu estou lendo a palavra. Por que tem pessoas que estão tão doentes fisicamente? Eu não falo só alma e espírito. Estou falando pessoas doentes no seu físico. Parece que ela mora no Egito espiritual, porque ainda está em um lugar de rebelião. E essa rebelião, ela gera a murmuração. Pessoas que murmuram, pessoas que só reclamam, pessoas que só liberam toxina com suas palavras, são pessoas doentes de alma e atraem as doenças físicas também. Talvez você conheça alguém que eu estou descrevendo nessa hora. Nós precisamos cuidar com tudo isso. Nesse tempo, as coisas estão acontecendo de uma forma muito mais rápida e de uma forma muito mais intensa. 5.784, que foi o ano que nós adentramos. 5784. 5 mais 7, 12. 8 mais 4, 12. 12, 12. 12 simboliza um número de governo.
Estamos adentrando num ano de duplo governo, a um ano onde o Senhor está nos capacitando com uma unção para governar. E eu quero declarar essa porção, essa dupla porção de governo 12-12. E o que que isso significa para nós? Significa que se antes estava sendo restaurado esse entendimento do que verdadeiramente é governar e de que esse é o nosso chamado para governar, né? Isso faz parte de verdadeiramente o chamado de Deus para as nossas vidas. Significa que nesse ano, com esse entendimento que nós já temos e que vamos receber, nós vamos colocar em prática, em execução. Você não mais chegará nos mesmos lugares e aqueles lugares continuarão da mesma forma. Você não mais aconselhará as pessoas e elas continuarão da mesma forma. Você não mais fará as coisas e causará um pequeno impacto, será um grande impacto nas nossas ações, nas nossas palavras, porque esse ano de duplo governo também nos fala sobre uma maior intensidade do que está acontecendo. Quando eu fecho os olhos, eu entendo que essa intensidade do que está acontecendo na dimensão do espírito é muito palpável. Esse calor, esse fenômeno natural que traz essas ondas sobre nós, já é um sinal disso que está acontecendo. Nós precisamos vigiar, nós precisamos orar. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque já foi dito essa semana que o que nos faz tropeçar não são as grandes montanhas, a profeta já falou aqui para nós, né? E olha só que interessante, você lembra do texto que Jesus fala assim, né? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderá declarar para o monte, né? Vai daqui para acolá e ele te obedecerá. E muitas vezes nós estamos tentando mover as grandes montanhas com a nossa fé. Mas sabe o que que acontece? Não adianta eu querer mover as grandes montanhas se eu estou escorregando nas pedrinhas que estão à minha frente. O que eu preciso de fé do tamanho de um grão de mostarda não é para mover grandes coisas, é para não ser abalado pelas pequenas coisas que eu já deixei passar. E é sobre isso que o Senhor tem nos chamado, sobre um processo de santificação. A santificação, ela não durou somente um dia, no dia da sua conversão. Não, a santificação é todo dia até que eu venha morrer dentro da carne para viver no espírito. Esse é o processo de santificação. Todo dia, toda hora, conversão. Conversão não é somente no dia em que eu aceitei ao Senhor, como meu único Salvador, meu suficiente Senhor. Não. Eu quero dizer para você que a conversão é todo dia, ela é toda hora. A palavra do Senhor diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Isso significa que nós precisamos nos converter todos os dias um pouco mais ao Senhor, porque enganoso é o nosso coração. E nós precisamos converter esse coração que a gente faz tanto ato profético de que tira e põe um outro, e tira e põe um outro. Já trocamos, alguns aqui trocaram o coração já umas 10 vezes, 20 vezes, né? Mas ainda o coração continua enganoso. Por quê? Porque é um processo. E às vezes você fala assim: meu Deus, parece que eu não melhorei nada. Você melhorou. É que Deus está mostrando uma outra coisa que Ele quer que a gente renuncie nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Nós estamos vivendo nesses tempos de provação, mas são tempos onde nós temos duas escolhas. Ou verdadeiramente nós nos submetemos ao Senhor em humildade, ou nós damos ouvidos à voz do espírito da rebeldia. No Yom Kippur, na semana dos 10 dias de arrependimento no ano passado, eu perguntei ao Senhor, porque o Senhor estava ministrando muito ao meu coração sobre a questão de ofertas de remissão.
E eu falei ao Senhor, eu nem ia falar isso aqui, né? Mas veio à minha mente, eu creio que o Senhor tem algo, algum propósito nesse testemunho. E ali eu orei ao Senhor, eu falei assim, Pai, tem alguma oferta de remissão que o Senhor quer que eu faça, né? Que verdadeiramente o Senhor quer que eu venha remir alguma ação ou alguma omissão, né, no passado. E me veio algo à mente. Quando eu fiz o meu primeiro estágio, eu falei mal do meu chefe do estágio no grupo do WhatsApp. E aí eu falei mal assim, não xinguei nem nada, só falei assim, nossa, como fulano, eu não lembro se eu falei se ele é desorganizado ou se eu falei que era chato, alguma coisa nesse sentido. E eu enviei isso no grupo com os meus colegas que também faziam estágio, né? Nossa, como fulano é chato, como fulano é desorganizado, né? Piriri pororó. E o que que acontece? Meu chefe estava no grupo. E aí eu olho para aquela situação, toda vez eu penso, meu Deus, nem para pecar muitas vezes a gente presta, né? E aí eu acabei pedindo perdão ali, porque não tinha outra saída, eu precisava estagiar e eu não podia deixar uma brecha aberta, né? Só que aí o Senhor me fez lembrar disso de novo. E o Senhor falou ao meu coração, e eu perguntei ao Senhor, eu falei assim, Pai, por que que o Senhor me fez lembrar dessa situação? Uma vez que eu já me arrependi perante o Senhor, e eu já me arrependi também, pedi perdão para aquele que eu insultei, para aquele que eu negligenciei, né? E aí o Senhor falou assim: você se humilhou, você se arrependeu, mas você precisa fechar o portão da desonra com uma oferta de remissão. E aí eu falei: que é essa oferta de remissão, Senhor? Que o Senhor quer que eu oferte e para quem que o Senhor quer que eu oferte? E o Senhor colocou algo no meu coração. Você vai ir, você vai comprar a melhor torta que tem e você vai levar. Na verdade, Deus não falou que era para comprar uma torta, mas foi o que veio ao meu coração, porque eu lembro que, como ali a gente estagiava numa casa, eles sempre gostavam de comer e tal, né? E aí eu fui comprar uma torta e levar lá no meu antigo lugar onde eu estagiava. E eu fui lá. É claro que traz um monte de sentimento, né? Meu Deus, voltando para esse lugar, tal, né? O que que vai acontecer? Ele vai achar que sou doido de bater aqui de novo. E aí eu toquei a campainha, ele tinha mudado de endereço ou a mulher que me atendeu mentiu. Alguma dessas duas coisas. Eu falei, mas você sabe onde eu posso encontrá-lo? E ela falou, não. E aí tá, ok. Eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe que eu vim aqui fazer uma oferta de remissão para fechar um portal da desonra na minha vida, na questão profissional. E como que eu vou fazer, Senhor, para poder fechar se eu não estou conseguindo encontrar o meu ex-chefe? E aí o Senhor falou ao meu coração, muito mais do que a oferta para o seu ex-chefe, você precisava fazer uma oferta para mim. E quando você decidiu vir até aqui, a sua oferta já foi aceita. E quando eu estava ali no carro, orando ao Senhor, eu ouvi isso ali no carro na frente, porque eu esperei ali para ver se ninguém ia chegar, ninguém ia sair de casa. E eu fiz uma oração, levantei a minha mão para aquele portão, para o local onde eu estagiava naquela casa, e eu falei assim: Senhor, aqui se fecha um portal de desonra sobre a minha vida na área profissional. Me perdoa mais uma vez, Pai, por ter desonrado os meus líderes, as minhas autoridades, porque na época eu era mesmo despirucado. Em nome de Jesus, amém. E aí eu falei, e agora? O que que eu faço com essa torta? O que que eu faço com esse bolo? E aí o Senhor me ministrou para eu entregar para uma outra pessoa, que eu precisava também fazer uma oferta de remissão para essa pessoa. Acabei matando dois coelhos com uma cajadada só. É tempo de nós nos humilharmos diante de pessoas que o Senhor está trazendo ao nosso coração. Às vezes nós estamos reclamando tanto de Moisés, mas Moisés está fazendo o máximo que pode para nos dar a melhor água que Deus está liberando, para prover o melhor pão que tem, para prover uma revelação de alguém que tem que subir o monte e ficar ali 40 dias de jejum.
A gente julga muito, nós criticamos muito e nós não sabemos as marcas que os outros carregam. Nós não sabemos as marcas que o nosso irmão carrega. Então, tem pessoas aqui que vão precisar se humilhar diante dos seus líderes, diante dos seus pais, diante dos seus chefes. Uma vez, uma mulher dentro da escola Vida no Espírito, ela veio conversar comigo e falou que estava desigrejada, não estava congregando, né? E aí eu acabei perguntando, né, como que foi o processo de saída da antiga igreja dela. E ela disse assim para mim: eu só parei de ir, mas eu não falei com ninguém, só com a minha líder da célula, só parei de ir também, não despedi de ninguém. E eu falei para ela: você está em desonra e você foi influenciada pelo espírito da rebeldia, porque ali você estava debaixo de uma autoridade e essa autoridade precisava ser avisada. Você precisava conversar com essa autoridade. E aí ela tinha duas escolhas. E eu pensava que ela ia endurecer o coração, já estava até preparado para isso, né? Porque a nossa função não é sermos ouvidos, a nossa função é falar o que está no coração do Pai, tá bom? E aí ela me surpreendeu. Passou algum tempo, porque naquele dia eu falei assim também para ela. Há uma pergunta no coração dos seus pastores até hoje dizendo assim: por que que fulana saiu da igreja? E você, ao dar ouvidos ao espírito da rebelião, se moveu dessa forma. E quem não fecha ciclos em honra, ciclos abertos, por mais que fossem bênção para nós naquele período que atravessamos, se torna maldição, quando não são finalizados em honra. E o que que acontece? Essa mulher, ela me manda uma mensagem falando que marcou um encontro com aquela apóstola dela, antiga apóstola, e ela foi pedir perdão. E ela pediu perdão por ter saído da igreja sem ter comunicado, por causa das coisas que ela carregou no coração acerca de injustiças. E ali ela conseguiu expor para ela todas as feridas do coração dela. E as duas choraram, mas o que ela me disse foi o seguinte: eu vi a minha apóstola chorando, e ela disse o que você me falou. Ela disse: eu até hoje eu não entendia o porquê você tinha saído da igreja. E ela me contava que ela conseguiu fazer uma oferta de remissão para fechar o portal da desonra. Algumas pessoas aqui vão precisar fazer ofertas de remissão para fechar portais de desonra também. Amém? É muito profundo tudo isso que nós estamos falando. Exige reflexão, exige também humildade. Por quê? Porque não é qualquer um que se achega diante do outro para falar assim: eu errei contra ti, eu pequei contra ti. Enquanto eu não sair desse lugar aonde eu sou a vítima e aonde eu adentro na glória de Deus e eu contemplo realmente quem eu sou no espelho da glória, eu não posso participar de um Yom Kippur como um leproso. Eu preciso limpar as lepras do meu corpo. Amém? Vamos ter um momento de oração nessa hora? E eu queria que você fizesse primeiro a sua oração ao Senhor, para que você não seja influenciado, influenciada pela oração que eu vou fazer. Olha só o que o Senhor traz à minha mente. Existem pessoas, né, que elas têm uma ideia, elas executam toda aquela ideia, elas fazem tudo aquilo, depois, quando está quase tudo pronto, se achegam diante de um líder para que haja respaldo sobre aquela ideia. E quando o líder não traz um respaldo, essa pessoa fica chateada. Mas por que que ela fica chateada? Porque, na verdade, ela se moveu em espírito de rebeldia,
não foi submissa. A ideia precisava ter sido comunicada antes, mas ela quis começar a fazer tudo por conta, e aí foi lá, depois que estava para acabar, para tentar um respaldo da parte de uma autoridade, não conseguiu e fechou seu coração. Tem pessoas que elas querem uma palavra de conselho depois que já tomaram uma decisão no coração. Não faça isso. Antes de tomar decisões que movem o futuro, o curso das águas da nossa vida, nós precisamos também aprender a confiar nos sábios que o Senhor coloca ao nosso redor. Tem pessoas perecendo por falta de conselho, porque estão quebrando a cara, estão endividando, até mesmo fazendo dívidas, porque não entraram na sala do conselho para saber se era para mover as finanças daquela forma e acabaram sendo endividadas. Quantas consequências já não sobreveio sobre nós ou está sobrevindo por causa da nossa rebeldia, por causa da rebeldia do nosso coração. Pai, nessa hora, Senhor, eu peço para que verdadeiramente, assim como Jesus se humilhou, ele se esvaziou, Senhor, e tomou a forma de homem, assim nós também, Pai, diante da tua presença, nós queremos nos humilhar perante aquele que está sentado no trono, sobre todo o trono. Nós nos humilhamos, Senhor, perante o Senhor para reconhecer que enganoso é o nosso coração, Pai. Não nos deixe, Senhor, atravessar esses dias sem que haja transformação, sem que haja um verdadeiro e genuíno arrependimento em nosso coração. Perdoa, Senhor, pela minha insubmissão. Perdoa, Senhor, pela minha rebeldia. Me perdoa, Senhor, pela soberba, me perdoa pelo coração duro, pela justiça própria, pelas críticas, pela ira, pelo julgamento, Senhor. Me perdoa, Senhor, porque tenho sido um feiticeiro na vida do meu irmão, Senhor. Eu tenho sido, Senhor, um dos piores feiticeiros dessa terra quando eu planejo mal contra o meu irmão, Senhor. Me perdoa, Senhor, por ter tocado no ungido do Senhor. Nessa hora, Senhor, eu e os meus irmãos nos apresentamos diante do Senhor em submissão a Ti, porque nós não somos tão santos que não possamos nos santificar ainda mais. Nós não somos, Senhor, tão elevados que não possamos, Senhor, nos arrepender. E daí rasgamos, Senhor, as nossas vestes, nós rasgamos o nosso coração diante do Senhor, Pai, para pedir perdão, porque quantas vezes não temos sido, Senhor, igual povo no deserto, onde eles nem precisavam trabalhar, mas o Senhor provia tudo. Talvez não houvesse conforto ali, Senhor, mas eles tinham tudo que o Senhor lhes dava. Pai, nos perdoa porque nós temos tudo e nós temos olhado ainda para o que falta. Nos perdoa, Senhor, pela falta de visão. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes temos sido encobertos, Senhor, com um manto de justiceiros, Pai. Muitas vezes nós queremos nos assentar no trono de justiça e julgar pelo próprio Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque é isso que nós estamos vivendo na nossa nação. É porque a tua igreja ainda está tentando tomar o seu lugar como justo juiz, Pai. Que nós temos visto, Senhor, tanta corrupção nessa nação.
Nós temos visto, Senhor, tanta injustiça, porque nós temos tentado fazer na força do nosso próprio braço. Nos perdoa, Senhor, pelos resquícios da rebeldia do nosso coração, Pai, aonde o Senhor fala conosco, mas nós não obedecemos. Onde é muito difícil, Senhor, nós nos colocarmos nesse lugar de humildade perante o nosso próximo, Pai. Nos perdoa, restaura, Senhor, a tua igreja, para que não venhamos, Senhor, morrer dentro da fornalha, sendo envergonhados, Pai. Porque os ímpios nós sabemos quem somos, mas os camuflados, os que são palhas, é que serão provados pelo fogo. Se os ímpios são consumidos pelo fogo, as palhas também são, Pai. Nós não queremos ser palhas para irmos para o mesmo lugar de morte que os ímpios estão indo, Senhor. Nos limpa, Senhor. Nos livra de todo mal. Perdoa, Senhor, quando procuramos as nossas próprias estratégias, quando procuramos, Senhor, o nosso próprio eu ser exaltado, Senhor, importa que o Senhor cresça e eu diminua. Nos perdoa, Senhor, por roubar a glória que é do Senhor. Nos perdoa, Pai, por tantas vezes, Senhor, falar coisas em teu nome que o Senhor não disse. Pai, nos perdoa, Senhor, por adentrarmos em um lugar, Pai, aonde nós desenvolvemos uma cultura, Senhor, de desonra nas sutilezas. É a ausência nos compromissos. É muitas vezes palavras que saem da nossa boca. São palavras que desonram ao Senhor. E nós nos arrependemos nessa hora, Pai, porque nós sabemos que nessa noite o Senhor quer transformar as águas de Mara em águas, Senhor, boas, para que nós bebamos. Mara, amargura que vem da mesma raiz de rebelião, Senhor. Cura a amargura no nosso coração. Move, Senhor, as águas para que possamos ser fontes que jorram, para que possamos ser fontes, Senhor, que dá de beber para o que está sedento. Tem muitas pessoas que estão servindo contaminação e morte na panela, Senhor. Perdoa, Pai, pela falta do temor do Senhor nesse tempo. Porque maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. E quantas pessoas têm perdido, Senhor, esse desejo. Quantas pessoas têm perdido a excelência, têm perdido a paixão em servir ao Senhor e têm feito de qualquer jeito. Pai, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, pela rebelião nas nossas vidas, pela sutileza que é, Senhor. Nos perdoa, Senhor, quando nós provocamos ao Senhor. Nessa hora nos apresentamos diante daquele que vive, que governa, para dizer, Pai, que nós nos esvaziamos de toda glória, nos esvaziamos de toda honra, para que o Senhor seja louvado, glorificado, rendemos os frutos de honra e glória ao Senhor, porque é o Senhor quem dá semente ao que semeia, o Senhor é quem dá crescimento ao que planta. Eu te agradeço, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor abre os nossos olhos nessa noite para entender que o Senhor é conosco, Pai, até quando nós ficamos aflitos diante dos gigantes dessa terra, Senhor, isso mostra o nosso orgulho. Porque quem nos habilita, Senhor, a vencer esses gigantes é o próprio Senhor. E se nós ainda trememos o nosso coração, é porque nós não confiamos em Ti. E nós pedimos perdão, Pai, porque nós falamos tanto sobre fé. E muitos de nós temos sido abalados, Senhor, naquilo que pensávamos que tínhamos. Em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor, porque há tanta destruição,
Há tanto juízo, o cálice do Senhor se enche. E nós pedimos, Pai, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Para que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. E passe de nós o cálice. Em nome de Jesus, Pai, se possível. Passe de nós esse cálice. Nós viemos aqui, Pai, diante da Tua presença. Também para orar, Senhor, pelo lugar na região onde nós moramos. E pedir, Senhor, por cada lugar que está aqui pela minha terra, Senhor, Campo Grande, para que o Senhor nos livre, Senhor, do fogo da fornalha, para que o Senhor livre os campos dessa terra, Senhor, em nome de Jesus, do fogo consumidor, que verdadeiramente, Senhor, a tua paz governe sobre esse lugar. Nós entronizamos Jeová Rafá nesse lugar, Pai, porque quantas pessoas estão sendo feridas nesse tempo, Senhor, com pragas do Egito por causa da rebelião do seu coração. Não guardaram os mandamentos, não guardaram os estatutos, não guardaram, Senhor, não ouviram ao Senhor. Nos perdoa, Pai, porque toda vez que nós pecamos, nós crucificamos Jesus de novo na cruz. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós não somos gratos por aquilo, pelo sacrifício, Senhor, que nos traz a vida até os dias de hoje. Eu peço perdão, Senhor. Nós nos humilhamos aqui, Pai, como filhos de Deus, como comunidade do Senhor. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor libere sobre as nossas vidas a taça da misericórdia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, porque são tempos onde as coisas estão mais intensas. E nós queremos verdadeiramente, Senhor, viver a intensidade das bênçãos do Senhor. O que para alguns, Senhor, serão vacas magras, para outros serão vacas gordas. E eu creio diante dessa liberação, Pai, que não importa o tempo que estamos vivendo necessariamente, se é tempo de crise, se é tempo onde há muitas vozes estão trazendo umas notícias, mas nós cremos que se estamos firmados no Senhor, não importa se estamos no lugar da Babilônia, no Egito, nós vamos prosperar, porque o Senhor é um Deus que governa em qualquer lugar onde estamos. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra que o mesmo fogo que consome é o mesmo fogo que purifica. Para alguns, o fogo será purificador, para outros, o fogo será destruidor. Para alguns as vacas serão gordas, para outros as vacas serão magras. Adentramos num tempo onde as mesmas águas que são destruição para alguns serão vida para outros, serão impulso para ministérios de outros, águas que impulsionam barcos. Algumas águas derrubarão e naufragarão barcos, mas para outros as águas impulsionarão barcos direto a lugares que o Senhor tem para destravar nesse tempo. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre cada um que está aqui uma palavra de duplo governo nesse tempo. Rerekandaraya Shoremaya Lasurei, Yalabaia Raherekaya Shoremaya Lasuriandaraya Labaia Rekaya Rahaya Labas. Em nome de Jesus, adentramos agora em um tempo de novas rotas. O Senhor está mudando a rota de algumas pessoas que estão aqui. Nesse tempo, talvez você já não fará o que você está fazendo hoje. Nesse ano, ao final desse ano, talvez você não mais estará no lugar onde você estará hoje. Talvez ao final desse ano você já não mais estará da mesma forma que você está hoje, porque o Senhor está mudando rotas. O Senhor está dizendo: eu sou aquele que pega uma caneta e que escrevo por cima do seu planejamento,
como se o Senhor estivesse dizendo que alguns planejamentos estão recebendo uma influência da parte do Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você não se frustre o seu coração, mas creia que se Deus está mudando algo na sua rota, é porque Ele tem rotas de bênção e de provisão para a sua vida, e que serão para você mais favoráveis do que os planos que você propôs. Em nome de Jesus. E é essa palavra que eu declaro, Senhor, nessa noite. É uma palavra de seriedade, com muito temor no Senhor de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. E dentro de um Shabat, nós celebramos a nossa comunhão e a nossa renovação da aliança com o Senhor. Em nome de Jesus, eu libero, Senhor, uma palavra de bênção sobre cada um que está aqui. Fortalece, Senhor, as pernas, fortalece os braços, fortalece a mente e o coração para esse tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor seja louvado e que verdadeiramente esse tempo que nós adentramos de um início de um novo ano, você possa ver que todos esses 10 dias de arrependimento que culminam ali no Yom Kippur, você seja grato ao Senhor e você possa olhar e falar assim: meu Deus, o quão importante foi passar por tudo isso. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor, na paz daquele que te justifica. Você não precisa se justificar. O Senhor é quem te justifica, mas também você não pode dar lugar à passividade, à omissão. Nesse tempo é tempo de se posicionar. Se eu quero conquistar algo no Senhor, eu preciso me colocar em posição de conquista, em posição de guerra, em posição aonde verdadeiramente, porque não existe conquista sem guerra. Então, levante as suas mãos, vista-se da sua armadura e vamos lá. Nós cremos naquele que está à nossa frente e que é o Senhor dos Exércitos. Deus te abençoe. Shalom, shalom, shalom.